E agora, a história. Ransel, o obstinado. Estamos novamente em Mística, um continente de mistérios, magia e problemas. Mesmo tendo passado pouco tempo de viagem, para Ransel parecia uma eternidade. Agora, já com mais de uma semana desde sua partida, a distância para a cidade Arena se distorcia para anos em sua mente. Marchar na neve já era natural em sua rotina. O frio já não incomodava e a fome era controlada de pouco em pouco. Atravessou campos de neve, andou sobre rios congelados, cruzou pequenos bosques e contornou montes. As terras selvagens que compunham o norte eram inóspitas. O pouco de vida que habitava o ambiente tinha um truque para sobreviver, ou escondia um grande poder. Por sorte, ainda não havia encontrado um desse último. O sono do meio gigante continuava intranquilo. Acordava no meio da noite com frequência, após reviver o pesadelo da batalha com Crodin. Com os suprimentos no limite, comia o mínimo de ração que podia, cada mordida dolorosa para ele. A carne de Goblin em sua mochila era um lembrete constante de quão baixo ele havia chegado. Se recusava a comê-la, enquanto não tinha determinação para jogá-la fora. Não há dignidade, ele pensava. Mas e se a comida acabar? Retrucava. Ficava nesse impasse e acabava mantendo mais um peso em seu corpo e mente. Novamente em uma floresta aberta, cochilava imóvel. O cobertor como sua cabana e uma árvore em forma de pico como seu teto. Sua respiração era pesada e profunda. A cada noite mal dormida, ele acumulava sono, o que o deixava mais propenso a dormir a noite toda. Após 3 dias de descanso ruim, o cansaço era quase palpável, mas ouviu um som. Seus olhos se abriram no meio da noite. Era difícil ver, mas escutava o barulho fofo da neve. Não estava próximo, mas o silêncio tornava possível ouvi-lo. Se ergueu. Apesar de grande, conseguiu reduzir os ruídos ao mínimo. Não pegou a mochila. Ela e o cobertor ficaram na árvore, enquanto ele se deslocava em direção ao som. Controlou a respiração, avançando no breu. Ia procurando o caminho com os pés e tateando as poucas árvores que enxergava. O barulho parecia cada vez mais próximo. Começava a notar mais detalhes. Tinha certo ritmo, como um processo repetitivo. O barulho era de esforço, como alguém erguendo algo pesado. Continuou andando, mantendo o ritmo constante e sua presença obscurecida. Começou a discernir um rangido, quando ecoou pela floresta um alto estalo, seguido do barulho de uma árvore tombando ao chão. Parou, prendendo a respiração. A fonte do barulho não estava a mais do que 10 metros dele. Se escondendo atrás de uma das árvores, seus olhos se estreitaram para tentar ver mais. Viu uma silhueta enorme, ainda maior que Hanzel. Se ficasse parado, facilmente seria confundido com uma enorme rocha naquele breu. Saíam protuberâncias de um de seus lados, como alguém portando uma espada em cada mão. Movia as patas firmemente, com um barulho abafado na neve. Quando se balançava, espalhava um cheiro forte de terra úmida. Finalmente, o espaço aberto pela árvore derrubada permitiu a passagem da luz da lua, e Hanzel entendeu do que se tratava. Era um enorme bovino. Tinha uma grossa pelagem marrom e branca cobrindo todo seu corpo. As tais espadas que parecia levar eram 2 chifres, não à toa grandes e afiados como armas. Ambos os chifres estavam sujos de terra, e o animal mastigava as raízes da árvore que derrubou. Hanzel olhou para o animal. Tinha força para derrubar uma árvore, mas o meio gigante já havia matado outros com até mais capacidade. O corpo enorme do animal tinha também enorme quantidade de carne, além de que poderia usar sua pelagem como uma proteção contra o frio e a neve cortantes das tempestades. Parecia um presente dos céus. Se conseguisse abatê-lo, teria tudo o que precisava para continuar. Seus olhos mostravam a cobiça, antes de se tornarem frios como de um morto. Sua boca ficou seca. Respirou fundo, ainda escondido pela noite e pelas árvores. Fechou os punhos, quase martelos presos ao corpo. Se movimentou lentamente entre as sombras, dando a volta no alvo. Começou a se aproximar, os passos surdos na neve. Agora em alcance de ataque, ergueu o punho e recuou o braço. Mas parou. De onde se encontrava, agora atrás do alvo, viu mais um daqueles animais. Mas diferente. Menor, no máximo com o porte de um arbusto. Sua pelagem era toda branca, diferente do marrom do bovino maior. Seus chifres também tinham o tamanho de uma mão humana, e ao invés de longos e afiados, quase não saíam da cabeça, as pontas arredondadas como ovos. O meio gigante se largou no chão, observando enquanto o bezerrinho se aproximava e comia as raízes mais baixas.
Um adulto, seu filhote, sussurrou. Se sentiu desolado. Qualquer força ou frieza que tinha havia se esvaído, e ficou ali, olhando. Os minutos passaram enquanto os animais mascavam as raízes. O maior raspou os chifres no chão, arrancando mais alguma comida. Quando até mesmo essa acabou, eles se foram, deixando-o para trás. Continuou ali, até que o sol se ergueu e iluminou onde ele estava. A feição do meio gigante era de desesperança, mesmo quando se levantou. Refez o caminho até onde tinha deixado a mochila. Dentro dela, pegou as 2 rações que ainda restavam. Comeu ambas e, agarrando a bolsa de água, bebeu o que tinha até que acabasse. Após isso, jogou a mochila no ombro e começou a marchar, sem dar uma palavra, a boca cerrada e os olhos vazios. Inerte ao tempo, não percebeu quando o sol que ele havia visto nascer novamente caiu no horizonte. Seguiu andando, adentrando outra floresta. Não notou os pequenos animais nas árvores que se esconderam dele. Não percebeu que após mais um dia e uma noite, a floresta acabou. Continuou andando, agora em um enorme vale. Não ouviu o misterioso canto que ecoava entre as montanhas. Não fez menção de parar enquanto a tempestade que surgiu cortava sua pele. Seus lábios já estavam enrugados e secos. Seus pés sangravam, curavam e voltavam a sangrar enquanto ele mantinha o passo. Os músculos imponentes adquiridos na arena já começavam a atrofiar, sem que ele mesmo notasse. Sua expressão acompanhava seus passos, constante. Mantinha expressão de vazio e desilusão no rosto. Já que havia consumido o que restava de ração e água, não possuía mais suprimentos. A carne de Goblin ainda pesava em suas costas, mas não tinha força nem intenção de usá-la. Afinal de tudo, aquilo era para uma emergência, algo que ele precisaria para sobreviver. Mas essa era a questão. Ele não queria sobreviver. Ao passar mais de uma semana marchando, Hansel pacientemente aguardava. Aguardava alcançar o limite de seu corpo, cair no chão e se desfazer, coberto pela neve e consumido pela terra. Aguardava ter o mesmo destino dos goblins que ele havia massacrado, dos gladiadores que ele havia matado, de seu melhor amigo. Estaria finalmente chegando onde deveria, no pós-vida. Descobriu que essa era a razão dele partir. Precisava sair da cidade arena para que seu pai não sentisse o luto, para não morrer entre aqueles que eram gigantes de verdade. Ingenuamente, prolongou sua jornada poupando seus suprimentos. Deveria tê-los comido no primeiro dia, para que a essa altura já estivesse morto, para que a essa altura já estivesse alcançado seu objetivo, para que a essa altura já estivesse livre. Oi? Inconscientemente, Hansel parou. Moveu o pescoço para a direção do som, mas seus músculos explodiram em dor. Após mais de uma dezena de dias, o preço foi cobrado. Sentiu os hematomas nos pés, os cortes nos braços, as queimaduras na pele e a fome que dilacerava sua barriga. Caiu de joelhos, arfando. A mochila tombou no chão, e ele segurava fraco a própria garganta, como se juntasse forças para gritar. Apesar disso tudo, conseguiu mover os olhos para o lado, direcionando o olhar de confusão para a voz misteriosa. Viu uma pequena figura a poucos metros dele. Estava de pé, em cima de uma elevação no terreno. Tinha uma grossa pelagem de um vermelho desbotado ao redor dela. Seria um casaco? A mente nublada de dor e confusão não conseguia discernir muito mais do que isso. Independente da figura, as últimas forças de seu corpo se esgotaram. Lentamente, sua visão foi escurecendo, o chão se aproximando de seu rosto, até que permaneceu estatelado na terra. Antes que sua consciência se esvaísse por completo, ouviu os passos leves da figura indo em sua direção, até que sentiu a presença dela ao seu lado. E morreu.